Oi, Tuca, boa noite. Já te convidei lá, Tuca. Estamos aguardando aí a entrada do Tuca Munhoz, que é nosso entrevistado hoje. Boa noite, Ju. Está aguardando a entrada do Tuca aqui para começar a live. Tuca, chamei de novo aí. Opa, boa noite, querido. Boa noite a você, Tony, a todos os nossos internautas que estão aí nos acompanhando nesse momento. Maravilha, Tuca. Brigadíssimo aí por aceitar nosso convite, querido. É um prazer e uma honra ter você com a gente, viu? A gente está para se falar há muito tempo, né, Tuca? Acabamos não nos encontrando. Você aí de São Paulo, a gente aqui do Rio. Bom, Tuca, a gente vai começar daqui a pouco, então, o nosso papo. Eu vou fazer uma introdução breve aí só sobre o Instituto Amaivos, né? E o Contém Amor, porque isso fica como registro, depois o pessoal pode rever lá no nosso Instagram, no YouTube e tal. Bom, o Instituto Amaivos é um município, é uma organização social civil de interesse público. A gente fica sediado aqui no Rio de Janeiro, e é uma plataforma digital que produz e distribui conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos, né? Então a gente tem conteúdos de excelência produzidos por vários parceiros nossos, PUC-Rio, Unicinos, tem vários parceiros institucionais, e a gente tem aí 11 serviços online gratuitos, né, Tuca? Você é coordenador do Pessoa com Deficiência, a gente tem, acho que você já deve ter visto, a gente tem padre, pastor, sheik, judaísmo, ateu, afrodescendente, enfim, uma série de serviços online, gratuitos, né? E trabalhamos com essa questão do amor e dos direitos humanos. Então, resumidamente é isso. Nosso endereço é aí o @contemamor.amaivos no Instagram, e o site é www.contemamor.com.br. Lá tem todos os serviços e conteúdos que as pessoas podem encontrar. Tuca, prazer enorme estar aqui com você, brigadíssimo aí mais uma vez. E aí eu queria sugerir o seguinte, Tuca, você contar um pouquinho da sua história pessoal, tá? A gente trabalha aqui muito com essa questão do afeto, né? Da compaixão, do afeto, do diálogo, né? Então eu queria conhecer um pouquinho a sua história pessoal, né? Até esse momento aí que você está se candidatando a deputado, né? Por São Paulo, para defender a causa da acessibilidade. Então, se você puder nos dar uma síntese, Tuca, para depois a gente entrar na pauta da cultura do amor, que é a nossa essência, e que eu vou querer fazer umas perguntinhas para você. Então, tá com você a palavra, Tuca. Obrigado aí mais uma vez. Eu quem agradece, Tony, é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Como você disse, faz tempo que a gente estava para bater um papo, né? Já conversamos aí algumas vezes por telefone e tal, mas aí se eu não me engano, é a primeira vez que nos vemos assim, né? É E verdade. espero que brevemente ao vivo também, né? Com Sabe que certeza. a gente conhece pessoas e depois de um bom tempo de conhecê-la e conversar e ter reuniões, é que a gente vai conhecer ao vivo, né? Então, É verdade. esse é o nosso caso também. Mas é o seguinte, então, eu tenho 64 anos, Tony, e eu tive poliomielite, né? Poliomielite que é causada por um vírus, né? Chamado polivírus, e aos 11 meses de idade. Então eu tenho uma deficiência há bastante tempo. Eu digo que eu sou uma pessoa, um deficiente profissional, né? Porque eu Caramba. já tenho a deficiência há 63 anos. Eu sou cadeirante. Caramba. E
enfim, a minha vida toda é marcada por isso, né? É uma vida marcada por essa condição, essa condição de vida, né? Que não é em si, Tony, em si, boa ou ruim, né? É claro que depende de outras condições, do contexto em que se vive, das suas relações afetivas, sociais, as suas condições econômicas e tudo isso, né? Mas a deficiência, eu sempre defendo advogo essa postura, que ela não é em si ruim ou boa. Tudo vai depender das relações na qual você está imerso, né? E eu, vivendo assim, Tony, eu sempre refleti muito sobre essa condição de ser uma pessoa, vamos chamar assim, diferente do padrão normalmente colocado, do padrão do entendido como normal, né? E sempre aprendi, a partir disso, também duvidar de algumas coisas e questionar justamente essa normalidade, esse padrão de normalidade que nos é imposto, na verdade. E eu digo assim, Tony, tenho a ousadia de dizer assim, que do alto da minha cadeira de rodas, eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade, de olhar o mundo de uma maneira privilegiada, porque eu pude perceber que várias situações que levam à exclusão das pessoas com deficiência são, de fato, as razões ambientais, as razões que a sociedade nos impõe. Um exemplo bastante simples e prático, né, é pensar mesmo na acessibilidade, né, para uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, nós temos a esmagadora maioria dos ambientes urbanos em que nós vivemos não tem acessibilidade para uma pessoa em cadeira de rodas, mas essa é uma condição que está no meio, está colocado socialmente, e não é uma condição que a pessoa não participa em razão da sua deficiência, mas não participa e não usufrui dos bens, de toda a riqueza das relações sociais, em razão da colocação de barreiras, as mais distintas, né? Eu usei o exemplo da barreira arquitetônica, mas são N barreiras. E isso, a partir dessa reflexão, Tony, e desse crescimento, digamos assim, enquanto uma pessoa plena, eu pude perceber dessa injustiça que causa a exclusão das pessoas com deficiência, e aí fui me formando um ativista nessa área. Trabalhei muito, atuei muito em movimentos sociais, atuei em governos e atuei bastante também, e aí que acho que foi o momento em que nós nos conhecemos, na pastoral da pessoa com deficiência da Arquidiocese. É verdade. Né? É verdade, nós nos conhecemos aí. Eu tenho uma história forte também com a Igreja Católica, né? Minha família sempre foi muito católica e praticante. Minha mãe fundou o Pastoral de Favelas, enfim. Então eu nasci já nesse meio e a referência de você foi essa. Você estava na Arquidiocese de São Paulo, né? Tratando da pessoa com deficiência. Tuca, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu na sua infância, adolescência, muito preconceito, muita discriminação? Como é que foi, hein, Tuca, assim, a sua história mesmo como pessoa, né, até chegar hoje? Olha, Tony, é uma pergunta bacana essa, porque uma das barreiras, né, dessas várias barreiras que existem e que causam a exclusão das pessoas com deficiência, uma dessas barreiras é a barreira do preconceito, né? É a barreira do preconceito. E em relação a nós e a minha vida, né, a minha experiência particular, teve dois aspectos, Tony. Olha só que interessante. Um aspecto que vai pelo viés da religião e outro aspecto que vai pelo viés da ciência, mas ambos manifestando preconceito. No caso da religião, é interessante que sempre houve na minha vida, sobretudo na infância, aquela coisa de procurar a cura na religião, né? Olha, em tal lugar, tal padre, tal pastor, tal não sei quem faz um milagre naquela igreja e você vai voltar a andar e tal. Isso foi muito frequente na minha infância, Tony, muito frequente mesmo. E, por outro lado, eu passei pelo viés da ciência, eu acabei passando por N cirurgias, várias cirurgias, mais de 10 cirurgias,
na qual queriam corrigir o meu corpo, levar o meu corpo para um padrão mais próximo da normalidade, né? Então isso a gente pode chamar, hoje o preconceito em relação às pessoas com deficiência é chamado capacitismo, né? Que vem da palavra capacidade, né? Então, como se nós não tivéssemos capacidade, né? Então, daí nasceu esse termo que se refere, equivale ao racismo, equivale à misoginia, né? O preconceito em relação às pessoas com deficiência. Então, para te dar um exemplo aí da minha história, eu me referiria a isso, a esse que eu chamo o capacitismo estrutural, que está na sociedade, não é só uma pessoa que manifesta, mas é aquela coisa de uma existência humana que não é aceita naquela condição que ela tem, no meu caso, de um corpo deformado, de um corpo que não está no padrão da normalidade. Então, muito interessante isso, porque a igreja queria me curar, queria que eu saísse andando, tal, toda hora dizendo que alguém tinha um milagre. Até hoje, você que é de uma família católica, talvez tenha ouvido falar na Sala dos Milagres, que existe na cidade de Aparecida do Norte, que é um centro de peregrinação e tal, muito famoso no Brasil. E é onde essa Sala dos Milagres, Tony, é muito curioso, porque lá tem um monte de... Eu já fui uma vez. Lá tem um monte de cadeira de rodas, de pernas mecânicas, um monte de coisa assim que dizem, né? Olha só, que uma pessoa em cadeira de rodas foi lá e saiu andando e deixa a cadeira lá, né? Entendi. Então, eu brincava até com meus pais e tal, dizendo assim, não, eu não quero ir lá não, eu não quero ir lá não, porque dá de eu sarar, né? Eu não quero, né? Eu não quero. Aliás, me diz uma coisa, Tuca, você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Mais velho aqui, o mais velho. E como é que foi na família, assim, a sua relação com eles? Foi tranquila? Como é que foi? Foi Eles muito tranquilo. te apoiaram? Não só com a minha irmã, com os meus pais, mas de modo geral com a família. É curioso também que eu sempre brinquei muito com as outras crianças, né? Na minha infância tinha aquela coisa de a família reunida, muitos primos, muitas crianças e tal. E eu sempre brinquei bastante, sempre participei das brincadeiras. Apesar que em alguns momentos eu ouvia aquela expressão, não, ele é café com leite. Entendi. Quando o pessoal brincava de esconde-esconde, que tinha que sair correndo, pega-pega, sabe essas brincadeiras? Aí as outras crianças falavam, não, ele é café com leite, ele brinca, mas ele é café com leite. E eu demorei para descobrir o que era isso, não sabia. Mesmo. Então eu brincava normalmente, participava e tal, mas eu tenho uma coisa assim que é um lado já não tão divertido, que foi toda essa procura, né, por uma cura, por uma condição de melhoria física e tal, que não existia, né? A melhor coisa teria sido falar, olha, ele é assim, vamos fazer o que dá, vamos estudar, vamos botar na escola e vamos crescer aí, né? Mas houve muito essa coisa, e minha mãe, que foi a pessoa que mais estava ativa nisso, de me levar nas diferentes igrejas, depois de me levar em todos os anos e anos de tratamentos e tal, né, que redundaram em nada. E hoje eu sou um feliz cadeirante que está aqui, né? Mas houve todo um esforço, uma dedicação muito grande, né, frustrada, né, infelizmente para ela, que acabou sofrendo com isso, né? E eu também, porque foram situações muito duras, muito doloridas, passar por cirurgias e coisa e tal, mas essa enfim, a situação talvez mais marcante que eu teria a relatar aqui para você em termos da minha vivência familiar, das relações familiares e tal. Qual foi o momento que você sentiu que foi mais duro, assim, Tuca, que você sentiu a virada, ou que você se angustiou mais? O Bauman, né, aquele pensador, ele falava que existia o destino e o caráter, né? O destino é tudo que acontece com a gente não tem o menor controle, né? E o caráter é o que você faz com o que o destino te reservou, né, Tuca? Pois é. Então eu tiro o chapéu para as pessoas que têm essa garra de enfrentar a vida como ela é, né? Como ela se apresenta, né? Não tem muito como fugir disso, né? Mas eu queria saber, assim,
aí entrando nessa história de amor, né? Quais foram os momentos mais importantes para você na sua trajetória, né? Quer dizer, que você Olha, sentiu sei tem lá, uma que você coisa reagiu, assim, que você deu a virada? tem uma coisa assim bem interessante, né, nessa questão, é o seguinte, houve um momento de luto, né? Houve um momento de luto quando eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, me 15. lembro bem. é, eu estava na casa de uma tia, que fica numa cidade do interior aqui de São Paulo, São João da Boa Vista, que era onde eu passava férias e tal. E um dia eu estava lá, estava sozinho, e eu comecei a refletir sobre isso, sobre aquela situação que eu não podia brincar com as outras crianças. Eu já tinha 15 anos, né, já não era tão criança, mas eu não podia correr, eu não podia andar a cavalo, eu não podia fazer um monte de coisa que era comum ali naquele ambiente. Era uma cidade mais rural, um ambiente mais rural, e aí é mais difícil, você tem que andar mais, tem aquela coisa toda, né, da natureza. Então eu tinha muita dificuldade com isso. E eu comecei a refletir sobre isso e chorei bastante. Então, eu chorei bastante e aquele foi um momento de passagem, foi um momento do luto. Eu falei, olha, eu não sou aquela pessoa, aquela criança que pode fazer isso, eu sou outra. Eu não sou esse adolescente que pode andar a cavalo, pular um muro, correr, jogar futebol, eu sou outro, né? E isso foi um divisor de águas muito, muito importante na minha vida, Tony, muito importante. Imagino, E imagino. foi daquele momento em diante que eu passei a me construir como pessoa de uma maneira muito positiva. E eu quero aproveitar, se você me permite, Tony, te Claro. mostrar uma coisa aqui e aos nossos internautas. Eu lancei o ano passado, Tony, este livro aqui, ó, 30 Vozes. Caramba. E eu vou enviar um para você. Depois você me passa Ah, seu endereço, eu maravilha. vou enviar um para você. E é o seguinte, neste livro, eu entrevistei 30 pessoas com deficiência. Né? 30 pessoas com deficiência. Todas pessoas com deficiência, com as mais variadas deficiências. Tem pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com as diferentes deficiências físicas e tal. E uma pergunta baseada na minha trajetória, na minha experiência, eu perguntei a todos eles sobre o luto. Em que momento da sua vida, enquanto pessoa com deficiência, você passou aquele limiar? Falou, eu sou assim e daqui para frente eu vou me construir como uma pessoa plena e vou viver a vida e vamos em frente, né? Certo. Então, essa minha experiência, Tony, desse meu rito de passagem, eu coloquei para todos eles, né? E foi, olha, Tony, foi esse livro para mim, essas entrevistas, foi de uma riqueza ímpar, Nossa, uma riqueza imagino. impressionante, né? E você E identificou alguma idade que é a virada em geral? Tem um não, padrão ou não? não tem. Até porque, Tony, por exemplo, eu disse aqui logo no começo que eu tenho uma deficiência há 63 anos. Tem Claro, pessoas que têm deficiência há 2 anos, há 5, há 10, então varia muito, né? claro. Varia muito. E é muito. É isso que você falou do Bauman, né? É a questão do caráter, de como a pessoa vê a vida, como ela se coloca no mundo, né? Claro. Mas em todas elas, em todas as situações, a pessoa passou por isso. Porque sem Sim. passar não vai para adiante, né? É, Sem imagino. passar não vai para adiante. Ô, Tuca, você vê esse momento aí de pandemia, né, de burnout, você vê crianças e adolescentes que têm teoricamente tudo, né? Às vezes tem saúde, tem dinheiro, tem família, tem amor, e as pessoas pirando, né? Com ansiedade, com depressão, com. Você imagina uma pessoa que tem alguns fatores que são difíceis mesmo, né? De lidar, né? Então, eu imagino a dificuldade aí para a maioria em superar esses muitos É, desafios que a são, vida oferece para todo mundo, né, Tuca? são situações que fazendo aquela brincadeira, se me permite, é um plus a Claro. mais. É um plus a mais, sabe? É Porque o as quê? pessoas podem. É um plus a mais, né? É Entendi. uma brincadeira ali, né? Tá certo. Mas, enfim, as pessoas têm, né? Você, uma pessoa sem deficiência, passou e passa por dificuldades, por dores, por sofrimentos, né? Então, como todo mundo. Mas a deficiência é mais um fator que pode trazer dificuldades, pode trazer dores, né? Porém,
repito, a maneira como a pessoa lida com aquilo, a maneira como a pessoa enfrenta aquilo, a maneira como a pessoa... o jogo de cintura que a pessoa tem em relação Claro. àquela questão é que é o fundamental. É que é o fundamental. Sem Não, dúvida. né? E isso, Tony, você sabe muito bem, não é válido, não se presta a pensar só a questão da deficiência, mas todas as dificuldades da vida. Né? Com certeza. Tem uma historinha, Tony, que eu gosto de falar, é o seguinte: se você é uma pessoa assim, triste, de mal com a vida, pessimista, enfim, sempre com problemas que você cria e não sei o quê, com um mau relacionamento com as pessoas, aí você ganha na Mega Sena 10 milhões de reais. Aí durante 6 meses você fica outra pessoa, mas depois, mesmo com o dinheiro, você volta a ser aquela pessoa. Né? Com certeza. Isso eu tenho essa experiência com pessoas que têm deficiências recentes. Sabe, pessoa que tem deficiência há 1 ano, teve um acidente de carro, uma lesão medular, se torna cadeirante. A pessoa, se ela tem um astral bom, ela passa por aquele momento difícil, mas daqui a 1 ano ela já está bem, já está alegre, dando risada, fazendo piada e pronto. É muito isso. O caráter, como você falou, é muito isso. Né? É verdade, é verdade. Aí para todo mundo, cada um lida aí de uma maneira ou de outra e vai em frente. Com as suas dificuldades, né, Tuca? Porque tem várias dificuldades, né, amigo? Eu vejo o Brasil de agora, né, um país tão rico e tão desigual, né? A gente está aqui conversando, bem ou mal, a gente tem teto, tem comida, né? A gente podemos nos considerar privilegiados nesse país, né? E gente sem saber se vai comer mais tarde, se vai ter comida amanhã para os filhos. E é a maior parte da população brasileira, né? Então, as dores são muitas, né, Tuca? E vai muito como você enfrenta, né? Eu não sei se você sabe, Tuca, aí falando uma parte rápida aqui, eu com 39 anos, eu tive uma lesão jogando futevôlei na praia e os médicos diagnosticaram que eu ia ficar paralítico, né? Eu fiquei 1 ano de cama sem saber se ia voltar a andar. E foi incrível porque a partir dessa lesão eu acabei me casando, fundei o Amaivos nessa época porque a variável 9, eu queria trabalhar com cultura, com espiritualidade, com social, não sabia como juntar as 3 coisas, tive a lesão e a variável nova como é que eu faço tudo isso deitado, né? E a internet estava começando. Então, olha que incrível, a partir daquilo, em nenhum momento, Tuca, e vou falar de coração, em nenhum momento eu fiquei deprimido, eu fiquei triste, eu fiquei angustiado, eu agradeci por tudo que eu já tinha vivido até então, e estava para mim claro que eu ia começar uma vida diferente. Mas não fiquei deprimido, não fiquei nada. Eu fiquei, bom, agora eu vou ter que trabalhar deitado, como é que eu vou fazer? E foi incrível, porque eu conheci minha ex-mulher, quer dizer, retomei com a minha mulher atual 2 semanas antes de eu ter essa lesão, acabamos nos casando, tendo filhos, eu fundei o Amaivos nessa época, quer dizer, minha vida foi ali para mim também foi um divisor de águas, entendeu? Porque eu acabei me casando e fundando o Amaivos, eu tinha trabalhado no mercado financeiro, fui economista de formação, né? Mas aquilo não me satisfazia, enfim, e foi uma mudança muito, muito forte, muito profunda também, foi um divisor de águas para mim. Mas é isso. Uma questão que você colocou, e se você me permite tentar adentrar um pouquinho mais para o tema que você claro. Gostaria, é uma coisa, né? Aqui eu moro no centro da cidade, aqui de São Paulo, sabe? E aqui... Né, em São Paulo, né? São Paulo. E aqui a cidade inteira, o Brasil inteiro, né? A pobreza está aflorando, a miséria está aflorando cada vez mais, né? E eu vejo pessoas na rua e tal, e anteontem, acho, eu chegando em casa, aí depois das lides da campanha, aquela coisa, eu vi uma família, Tony, na rua, né? A gente viu lá, o pessoal estava meio acampado, com seus cobertores, e 2 crianças pequenas, pequenininhas mesmo, 2 anos, 3 anos. Me veio uma coisa que eu nunca deixei de me afetar por essa situação, mas nesse momento eu pensei na coisa da dignidade, Tony, da dignidade. Essas pessoas que estão na rua estão tendo a sua dignidade agredida, violentada. Mas, Tony,
eu acho que quando uma pessoa está nessa situação, todos nós temos a nossa dignidade violentada. Não é só ela que está lá. Com É certeza. nós, enquanto seres humanos, sabe? Porque é isso, né, Tony? É uma coisa, talvez, do amor, mas assim, como que a gente permite, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, que pessoas estejam nessa situação, né? E pessoas, Com então, certeza. me veio muito forte isso. Isso é indigno para todos nós. Não é só para Com aquela, certeza. é para todos nós. E eu lamento, Tony, assim, de uma maneira muito profunda, como que a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, permite que isso aconteça. Permite que um só ser humano esteja, que fosse um, mas não são, infelizmente, não é um, infelizmente. São Ô, milhões, né? Tuca, a gente fala muito em cultura da paz, né, Tuca? Complementando isso, a paz pode ser muito dura, né? Porque eu posso estar em paz com você e não olhar o seu sofrimento, as suas necessidades, né? O que você está passando. Eu posso ficar aqui, eu estou em paz com você, não te perturbo, você não me perturba, e nós estamos lá, cada um vivendo a sua história, e eu sem dar a menor bola. Quando você fala em cultura do amor, por isso que eu quis trazer o tema, o amor pressupõe a compaixão, né? A empatia, a solidariedade, a justiça. Então, você, quando fala de amor, você sai do seu umbigo e olha o outro, né? Você consegue ampliar o foco do contexto, e aí é um pouco isso que você está falando. É difícil você ser feliz com tanta pobreza, com tanta desigualdade, com tanta opressão, né, amigo? Tony, ontem, quando eu entrei aqui no Instagram do Amigos, do Contém Amor, eu vi que nós temos uma amiga, pelo menos que te segue aqui, que é a Sarita Saruê. Não sei se você a conhece, Não, não conheço mas pessoalmente, não. ela segue aqui Que legal, que legal. o seu Instagram. O Contém E Amor. coincidentemente, Tony, ontem eu tive uma live com ela. Ela é Eu uma vi uma educadora. parte da live, eu vi. Então, Ela é, ela é, ela é judia, né? isso, Eu, eu ela é vi uma uma parte da educadora live. do Memorial do Holocausto que tem aqui, Maravilha. né? A gente desenvolveu lá um projeto e tal. E nós estávamos conversando justamente sobre essa coisa que vai ao encontro do que você acaba de falar, Tony, sobre a indiferença, né? Como é que nós conseguimos, né? E nós estávamos falando do Holocausto, da Shoah, do extermínio das pessoas com deficiência no regime nazista, né? Que Que é loucura. pouco conhecido, por isso que a gente abordou e estamos trabalhando essa questão para dar mais visibilidade a isso, né? Justamente para poder que não aconteça mais. As pessoas precisam saber o que aconteceu para não deixar acontecer novamente, né? Claro. E aí uma questão que a gente colocou, que a Sarita trouxe, e é muito pertinente, é essa indiferença que existe hoje, né, na nossa sociedade, né? De muitos que veem a pobreza, veem a violência, veem a miséria, e são indiferentes a isso, né? É uma loucura, tu. É um desamor, né, Tony? É um desamor. Desamor. É a cultura do ódio, né, tu? Que você vê o mundo, né? Você vê tanta tecnologia, tanta riqueza produzida, gerada, né? Com tantos recursos. Você ter metade da população do mundo passando fome é uma prova de que a humanidade não está dando certo, né, amigo? Quer dizer, claro que tem muita coisa evoluindo. Eu sou um otimista nato, né? Eu acho que se você olhar, a gente lê muito sobre isso, né? Se você pegar os últimos 50 anos, não precisa nem ir muito longe, não. Pega os últimos 50 anos, você percebe estatisticamente que o mundo melhorou. Né? Tem mais democracia no mundo, a taxa de mortalidade diminuiu, a taxa de longevidade aumentou, desigualdade social diminuiu, enfim, tem vários indicadores que mostram que o mundo está melhorando. Mas é uma velocidade muito pequena, né, Tuca? Porque a gente, em pleno século XXI, é o que você falou, você vê o nível de miséria, de pobreza no mundo, Não é uma precisava agressão. isso, Tony. Não Não precisava. precisava, com Esse exemplo que certeza. eu te dei, cara, dessa família na rua, muito facilmente poderia ter políticas públicas e de atenção a isso, de combate à pobreza e tal, de habitação,
E pronto, muito facilmente. É uma questão de vontade, Tony. É uma questão de Com vontade certeza. política e da sociedade também. Não estou falando Com certeza. política só daquela elite da política, tal, mas de toda a sociedade. De toda a sociedade. Eu acho que nessa linha, Tuca, a gente acabou, o Estado brasileiro acabou ficando caro, corrupto e ineficaz, né, Tuca? Porque, assim, a função do Estado seria essa, né? Combater a pobreza, desigualdade, focar em educação, né? Em saúde, nas coisas que interessam. Eu sou economista de formação, eu sou liberal, viu, Tuca? Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas produzirem, empreenderem, correrem atrás, cada um da sua pegada, mas o Estado tem essa função de regularizar, né? De regulamentar, né? Essa desigualdade. Porque senão é isso, Tony. Você vê que alguns têm de mais e outros têm de menos. Tem que ter um equilíbrio, senão o que acontece? Né? E essa coisa, Tony, é interessante isso que você fala, porque essa coisa, eu fico pasmo, né? E tenho certeza que você também, como as pessoas que já são ricas, muito, muito ricas, querem ficar mais ricas ainda. Para quê? Né? Um dinheiro que elas nunca vão usar. Nunca vão usar. Né? Olha, Tuca, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz economia na PUC, que é uma universidade grande aqui no Rio de Janeiro, né? E aí estudei lá com os bambambãs da economia, né? Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida, uns economistas, uns bem bacanas, porque eles são democratas e são liberais, mas são pessoas conscientes, assim, tem. Mas o que eu percebi, o que eu tenho de conhecido, colega, amigo, alguns amigos, que depois você vai meio que se decepcionando um pouco também, né? Mas que, apesar de terem estudado em colégios católicos, em universidade católica, né? E teoricamente deveriam ter uma consciência social, cultural, política um pouco mais forte, né? Rapaz, o que eles são completamente alienados, amigos, só pensam em ganhar dinheiro. Se eu te contar o que aconteceu esses dias, estava te falando que nós promovemos um seminário, né, pelo Memorial do Holocausto, né, que guarda a memória do Holocausto e tal, né, aqui em São Paulo. Promovemos esse seminário para falar sobre o Holocausto das pessoas com deficiência. E isso aconteceu numa instituição judaica, né? E boa parte do público ali do auditório que estava presente eram formados por pessoas da comunidade judaica. E eu colocando lá, haviam mais 3 palestrantes comigo, eu fiz a minha fala, e num determinado momento, Tony, eu me atrevi, né? Eu me atrevi porque eu achei que eu deveria fazer aquilo, talvez eu tenha dado um passo maior do que eu deveria, mas em determinado momento eu disse, fora Bolsonaro. Né? Fora Bolsonaro. E um senhor judeu, com kippá e tudo, foi defender Bolsonaro. Né? E aí eu fico pasmo, cara, com isso, porque, entre outras coisas, esse ambiente político que nós estamos vivendo propiciou, incentivou e alimenta a criação de células nazistas. Com certeza. Quase 500 células nazistas já foram mapeadas no Brasil. Então eu falo, como que uma pessoa que é da comunidade judaica, que passou por tudo isso, apoia um governo que está sendo fértil para o renascimento do nazismo? Sabe? Olha, Tuca, e não é só na comunidade judaica, não. Você vê, eu confesso que eu também eu deixei de ser amigos, porque aí eu acho que a divergência passa a ser moral, né? Porque chega uma hora que não é mais política ideológica, não, é moral, né? É caráter mesmo. Quer dizer, uma pessoa que é completamente insensível às causas humanistas, sociais, culturais, né? Uma pessoa que prega a violência, prega a arma, prega a ditadura. Então, eu prefiro nem entrar nisso, porque a gente vai ficar aqui os dois indignados com esse momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Tuca, voltando para o tema amor aí, cultura do amor. Me conta aí, Tuca, uma história que para você representou o amor no mundo, né? Alguma coisa que tenha acontecido com você na sua história, ou algum momento que você se sentiu consolado com alguma atitude de alguma pessoa ou de alguma instituição que você se sentiu
acolhido e amado. Você tem alguma historinha para contar para a gente, Tuca? Olha, acho que eu poderia contar várias, mas me ocorre lembrar justamente da minha participação na pastoral das pessoas com deficiência. Que, olha só, Tony, eu não sou católico, né? Tá. Eu entrei na pastoral em razão da minha militância nessa área da pessoa com deficiência, né? Claro, claro. Eu estava, na época, trabalhando aqui na Prefeitura de São Paulo. A Marta Suplicy era a prefeita à época, né? Era a Marta. E aí eu trabalhava nas questões de acessibilidade e tal. E aí eu ouvi que ia ter uma campanha da fraternidade, cujo tema era Fraternidade de Pessoas com Deficiência. Aí certo. Eu falei, poxa, que bacana, quero entrar nisso, quero conhecer a minha militância, né? E fui entrando, e acabei sendo coordenador da pastoral, mesmo não sendo católico. E que legal, assim, que legal. Um aprendizado maravilhoso, né? Maravilhoso, de respeito, inclusive, as pessoas sabiam que eu não era católico, mas eu exerci esse cargo assim, com muito apoio, com muito respeito e tal. E sendo mais objetivo na resposta, Tony, eu conheci pessoas, né, que na Igreja Católica, mas certamente outras religiões, né, se igualam nisso, não tenho a menor dúvida, mas pessoas que se entregam à causa do ser humano, à causa dos pobres, à causa do amor, né? E isso me tocou profundamente. Eu fico até emocionado agora nesse momento. Legal. Eu conheci pessoas que se entregam a vida. De corpo e alma, né, Tuca? Eu vou te falar sobre isso também, Tuca. Você sabe que eu tenho a formação católica, cultural, por conta da minha família e tal, mas o meu sonho no Amai-vos, desde o início, no Instituto Amai-vos no Contém Amor, né, que é a nossa plataforma, era exatamente, eu tinha muito amigo ateu, agnóstico, judeu, afrodescendente, né? E a gente se dava muito bem, tinha empatia, tinha solidariedade, tinha generosidade, né? Nos nossos diálogos, nas nossas condutas e tal. E quando eu comecei esse projeto, final de 99, a ideia, Tuca, era exatamente usar a interseção que é o amor, né? Eu falava, olha, não interessa se é católico, se é judeu, se é muçulmano, se é afrodescendente, se é ateu. Eu acho que tem uma questão de fundo aí que permeia todas essas culturas e essas religiões, né, os crentes e os não crentes, que é amor, né? Então, a gente, desde o início, a gente foi buscando lá, eu, né, pessoalmente, fui buscando lá os muçulmanos, os afrodescendentes, os judeus, para fazer parte do projeto, né? E foi muito legal como é que a adesão foi sendo maciça e ininterrupta, viu, Tuca? Porque eles sentiam a legitimidade e a autenticidade da proposta, né? Então, um dos primeiros parceiros que a gente conseguiu lá atrás foram os muçulmanos. E olha que loucura, Tuca. Eu fui lá na comunidade, a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, convidá-los para fazer parte do projeto, e aí tive lá com alguns sheiks, né, a comunidade deles. E foi incrível, porque num primeiro momento eles ficaram meio desconfiados, né? Como é que um leigo, né? Eu não sou religioso, eu não sou, né? Eu não tenho nenhum tipo de poder na estrutura hierárquica, mas enfim. Então eles ficavam um pouco desconfiados, mas eu tinha lá cartas de apoio, né? Dos arcebispos, dos cardeais e tal. Eu tinha lá um apoio institucional da igreja, né? E aí eles acabaram aceitando, mas para você ter uma ideia, Tuca, o segundo artigo que eles mandaram para a gente, sabe qual foi, amigo? A poligamia e as suas vantagens. Você imagina, a igreja na época era aqui no Rio, o cardeal era Dom Eugênio Salles, que era um cardeal conservador, né? E quando ele mandou esse artigo, foi claramente para testar, né? Para testar se o diálogo era sério, né? Se o diálogo era respeitando as opções culturais e religiosas de cada grupo, né? Então, assim, eles mandaram, eu me lembro que a nossa diretora de conteúdo era a Maria Clara Bingemer, que ela era decana do Departamento de Ciência Humana e Teologia da PUC, uma super teóloga, super respeitada no meio católico e tal. O nosso editor era um garoto judeu, ele era o diretor, né, era o editor de conteúdo,
E eu me lembro que ele me ligou apavorado, falou, Tony, o que, que eu faço com esse artigo? Eu falei, meu amigo, manda para Maria Clara e reza para ela aprovar, porque nós vamos ter que publicar isso. Eu não tenho como censurar um artigo dos muçulmanos. Simples assim, entendeu? E aí foi bacana, porque foi uma saia justa, mas dali para frente, Tuca, a legitimidade começou a ganhar força, porque o respeito é fundamental pelas opções, né, de crença, as opções religiosas, opções culturais, né, filosóficas, cada um tem a sua. Agora, o respeito, os direitos humanos, né, a ética, isso tudo são valores que são inegociáveis, né? Enfim, mas queria te contar essa historinha aí que eu acho que foi bem bacana assim, da nossa caminhada inicial, né? Bem bacana, bem bacana. Mas que bacana, Tuca. Quer dizer que você então assumiu lá a pastoral de pessoa com deficiência em São Paulo sem ser católico e ficou agradavelmente surpreso com as ações, né, das pessoas lá, né, que você conheceu, não é isso? Sim, sim. Conheci muitas pessoas, homens, mulheres, né, que de fato dedicam a vida sem vaidade, né, de uma maneira muito sincera, né, e dedicam a vida mesmo a uma causa, né, e a causa das pessoas excluídas, a causa dos pobres, né, se entregam mesmo e vivem em condições muito simples, sem nenhuma pretensão de qualquer tipo de luxo, qualquer tipo de vantagem, né? E se entregam mesmo. Legal. Isso é um aprendizado enorme, Outro aspecto, Tony, que eu também gostaria de citar, por outro lado, foi minha experiência na gestão pública, sabe? Na gestão? Na gestão pública, né? Pública. Na gestão pública. Porque quando a gente pensa, Tony, uma política pública, né, e quer fazer com que aquilo aconteça, a gente sabe que aquilo vai beneficiar muita gente, né? Por exemplo, quando fazer até um exemplo mais simples, mas quando a gente pensa em implementar uma política de acessibilidade, é isso. A gente sabe que muita gente vai ter condições de sair de casa, por exemplo, e antes não saía, independentemente de quem seja aquela pessoa. Claro. Independentemente de quem seja aquela pessoa. A gente está pensando no bem comum, né? Com certeza. Para aquela pessoa viver, para aquela pessoa ter oportunidades, para aquela pessoa usufruir os bens, as riquezas da sociedade, do encontro. Aliás, me lembrei agora, na pastoral da pessoa com deficiência, a gente tinha um lema que dizia: a acessibilidade é condição para o encontro humano. Né? Legal. Isso é amor, Tony, sabe? Isso com certeza. Se a gente quer propiciar o encontro humano, a gente está pensando no amor, porque o que é o encontro humano? Né? O que é o encontro humano? E também quando a gente faz uma política, desenvolve, é sempre muito difícil, Tony, fazer com que uma política pública aconteça, né? A gente está pensando no bem das pessoas. A gente quer que aquela pessoa acesse coisas melhores, que é direito. Né? Quando a gente pensa que a gente quer construir uma política para que as crianças com deficiência estejam na escola, a gente quer o encontro. Quer que aquela criança vá para a escola, se encontre com outras crianças se encontrem com ela, que ela tenha o direito a estudar, que ela seja um ser humano melhor, né? Desenvolva suas potencialidades. Então a política... Seja acolhida, né, Tuca? Que seja acolhida, que seja acolhida, respeitada, né, como ser humano, como pessoa. Agora, Tuca, aproveitando aí que a gente está caminhando aí para o final, me diz uma coisa, conta um pouquinho então dessa sua... a gente vive um momento político muito delicado, né, um país que tem, como a gente falou no início, né, o Brasil acabou virando um estado muito caro, a gente paga muito imposto, né, muito dinheiro envolvido, mas é ineficaz, né, você não entrega serviços públicos de qualidade, né, na educação, na saúde, então perpetua aí a desigualdade social, a pobreza, porque esse recurso não é bem utilizado. Então, todo mundo que entra na vida pública, eu tiro o chapéu porque tem que ter coragem, né, para enfrentar essa máfia, né, do serviço público, que tem de tudo. Claro que tem gente boa, né, como em todo lugar,
mas é um desafio. Então, conta um pouquinho para a gente aí, Tuca, esse seu desafio aí, você está se candidatando a deputado estadual, não é isso? Tony, a frase é o seguinte: se a gente não planta flores, a erva daninha cresce. Né? Claro. Então, infelizmente, no Brasil, a erva daninha cresceu demais. Né? A erva daninha cresceu demais, e acho que é isso que você fala quando nós temos esse enorme potencial que é o Brasil, e a coisa não anda, a pobreza aumenta e tal, porque a erva daninha tomou conta. Então, eu não quero ser pretensioso, mas nós temos que ocupar esse espaço, Tony. Nós temos que... Com certeza. Né? O bem, quem pensa no bem tem que ocupar esse espaço. Né? Então, com certeza. A minha militância nessa questão das pessoas com deficiência é muito antiga, como já disse aqui. E eu penso que chegou esse momento, né, de eu dar esse passo para um campo de atuação que eu não tinha nunca tentado, nunca experimentado. Mas é uma estratégia no sentido de dar continuidade à minha trajetória dessa luta e contribuir também, Tony, não só para a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, mas contribuir para um Brasil melhor como um todo, né? Para um Brasil com mais amor como um todo. Porque, senão, a erva daninha está aí crescendo, vicejando, né? Vicejando, e não podemos deixar, não podemos. É um país tão rico, né, Tuca, um país com uma cultura riquíssima, com uma música maravilhosa, com recursos naturais, né, com biodiversidade, com tanta riqueza que dá uma pena ver a gente patinando desse jeito por conta de gestores públicos corruptos, né, e patrimonialistas, interesseiros, né, que estão ali só para roubar, né? Trabalhando para o interesse de uma minoria, né? E não trabalhando para o interesse da minoria. A gente tem que virar essa chave, Tony. Não podemos deixar que toda essa riqueza seja para uma minoria ínfima, né? 1% da população. Né? A gente tem que fazer com que isso seja para a maioria. Né? Então, acho que a gente tem que, cada um no seu campo, como o que você faz, como o que eu faço, e esse desafio que eu estou enfrentando agora, sem dúvida, tanto eu como você, como os que nos ouvem, no sentido de construir um país com mais justiça. Com mais justiça. Com certeza. Né? E é isso que a maior parte da população é assim, né, Tuca? A maior parte da população brasileira, como da população do mundo, são pessoas bem intencionadas, são pessoas éticas, são pessoas batalhadoras e tal, e que são manipuladas por esse pequeno grupo de poder que exerce o poder. Já pensou, Tony, se a maioria não fosse do bem? Já pensou se a maioria não fosse? O mundo já tinha acabado, não é? É verdade, é verdade. Porque o amor resiste, o amor resiste. Com certeza. E a gente chega lá, né, Tuca? Devagarzinho a gente chega lá. Você quer, querido, você quer falar aí do seu partido? Qual é o seu número aí para o pessoal que estiver assistindo para saber que você está lá? Você é uma referência para a gente, viu, Tuca? Uma referência moral, ética, de solidariedade. Então eu tenho um respeito enorme, um carinho enorme por você, pelo trabalho que você faz com a gente aqui no Contém Amor. E é muito bom saber que tem pessoas como você tendo essa coragem, né, de encarar aí a máquina pública de uma maneira ética, né? Então acho que é bacana você se apresentar aí para o pessoal poder votar em você aí, quem estiver assistindo. O destino nos chama, né, Tony? O destino nos chama. Então, vamos que vamos. E é isso. Eu estou na Rede Sustentabilidade, né? É muito conhecido como Partido da Marina Silva, que eu tenho uma alegria, uma honra muito grande de estar próximo a uma mulher desse tamanho, né? Desse tamanho. Maravilhosa. Exato. Eu sou candidato a deputado estadual. Meu número é 18013. E eu tenho as minhas redes sociais, gostaria muito que vocês todos seguissem, @tucamunhoz, e estamos nessa luta. E o que eu costumo dizer, Tony, eu atuei nessa área, atuo nessa área e atuarei, independentemente de qualquer resultado, esperamos sempre que seja melhor, mas eu vou continuar essa militância. Com certeza. Espero que da melhor maneira, né? Mas vou continuar independentemente de qualquer coisa, porque é a minha causa, é a minha profissão de fé. Sensacional, Tuca. É muito legal você ver pessoas com propósito, né, com valores, com ideais, né, e batalhar por eles mesmo contra as adversidades, né?
Então, queria te agradecer muito, Tuca, a sua presença aqui hoje com a gente, foi muito legal. Eu desejo aí boa sorte nessa batalha aí desse último mês, né, que vai ser intenso, e agradecer mais uma vez aí pela sua parceria no Contém Amor durante tantos anos e de uma forma tão generosa e tão solidária com a gente, viu, Tuca? Muito obrigado e passo aí para você encerrar aí a nossa live com alguma palavrinha que você queira deixar para a galera aí. Muito obrigado, Tony. É uma grande alegria. Eu queria encerrar essa nossa conversa lembrando uma frase, uma passagem do Papa Francisco, no qual ele diz que a política é o amor dos amores. Porque quando a gente pensa a política da melhor maneira, como ela deve ser pensada, a gente está pensando no bem da sociedade, para que o melhor aconteça para todas as pessoas. Não é? Então, eu estou nisso, eu estou entrando nesse mundo com essa frase quase que estampada o tempo todo aqui na minha frente, fazendo a política e procurando fazer com que ela seja o exercício do amor. Maravilha, Tuca. Obrigadíssimo, então, querido. Boa noite aí para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois. Enfim, muito obrigado, Tuca. Um abraço grande, viu, querido? Abraço a todos, abraço a você, abraço a todos. Até logo. Obrigado, querido.